Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, um conteúdo novo e hoje nós vamos aprender um pouco sobre regência verbal e regência nominal. O que é regência? Vem de reger, tendo em vista o rei, lembra? Período regencial que vocês aprenderam em história. Então, a regência nós vamos ter o verbo. Tudo começa pelo verbo. Faz algum tempo que todos os professores de português vêm falando: olha pessoal, dê uma atenção especial ao verbo, porque a partir dele nós vamos ter muitas atividades, certo? Então, a palavra regência deriva do verbo reger, que significa comandar, dirigir, governar. Pense no maestro. O maestro, ele rege a orquestra dele, rege os músicos, ele é quem coordena, dirige, comanda. Tá? Então, nós vamos pensar no verbo. O verbo ele tem uma informação ali dentro do período. Normalmente, o verbo indica uma ação ali dentro. Tá? Nós vamos direcionar o nosso estudo para esses verbos que indicam uma ação, certo? Então, o aluno precisa do quê? Olha o nosso verbo, ele não tem sentido completo, então ele precisa de um complemento. E esse complemento do verbo pode vir ligado com ou sem preposição. E aí que vocês têm que relembrar o conteúdo anterior. Os verbos de sentido incompleto, que são chamados verbos transitivos, eles têm dois complementos, um com preposição e um sem, tá? Guardem isso. E quais são as preposições, professora? As principais: a, de, com, em, por, para, sob e sobre. Quem precisa de alguma coisa. Olha a preposição de. Precisa de atenção. Então, eu tenho o termo regente, o verbo precisar, e o termo que é regido, o objeto indireto dele no caso, porque tem a preposição de. No exemplo, você observou que há palavras e termos que exigem a presença de outro. Se eu não tivesse colocado de atenção na correção das atividades, o meu período ficaria com sentido incompleto. Eu não podia parar no verbo apenas. Eu precisei continuar. E quando eu preciso continuar, eu disse que eu tenho um termo regente, um verbo e um termo regido, certo? Esse estudo de verbo precisar ou não de um complemento, se vai ter ou não preposição, é chamado de regência. E aí nós vamos estudar os dois tipos, que são a regência verbal e a regência nominal, certo? A regência verbal, a gente vai aprender que nem todos os verbos precisam de complemento. Existem os verbos de sentido completo, como por exemplo, a professora chegou, a professora saiu, a professora partiu. São chamados verbos intransitivos. Aqui eu poderia ter dito: a professora chegou atrasada, a professora chegou ontem. Essas informações, o atrasada e o ontem, não são necessárias, não são essenciais para a compreensão da frase, mas eu posso adicionar. Quando eu posso adicionar e não é necessário, o meu verbo é chamado de intransitivo. Agora, olha a diferença da frase em que eu disse ali: consertei o computador. Se eu tivesse apenas dito consertei, sem ter dito o que foi consertado, vocês não compreenderiam a minha frase completamente. E aí eu digo que eu tenho um verbo de sentido incompleto. Portanto, os verbos de sentido incompleto precisam de complementos, que pode ser direto, sem preposição, como é o nosso caso aqui. O "o" não é uma preposição, é um artigo. Ou transitivos indiretos, tá? Como é o nosso caso aqui. Quem precisa, o jovem precisou de ajuda. Quem precisa de alguma coisa. Vem com a preposição de. Então, guardem bem quais são as preposições. As preposições mais utilizadas são a, de, com, em, por, para, sob e sobre, tá, pessoal? Vai ser muito importante no nosso estudo. Além disso, vocês vão entender e vão ver também que muitos verbos, eles mudam de regência, ou seja, pode ter ou não preposição dependendo do significado que eles vão ter na frase. O verbo agradecer. O verbo agradecer é transitivo direto e indireto, ou seja, ele tem dois complementos. Um sem preposição direto e um com preposição indireta. Clara queria agradecer. Agradecer o quê? O que ela queria agradecer? A gentileza. A quem ela queria agradecer? A moça. Nesse segundo caso, se vocês tiverem dúvida se esse A com acento precisa ou não, é uma preposição ou não, vocês podem trocar por para a ou por uma palavra masculina. A Clara queria agradecer a gentileza ao rapaz. Então, olha como mudou. Se mudar de a para ao, eu sei que tem uma preposição aqui dentro, tudo bem? Já os verbos chegar e ir são intransitivos e muitas vezes vocês erram porque vocês usam a preposição errada. Quem chega, chega a algum lugar, ou quem vai a algum lugar e não em algum lugar. Então, chegamos ao teatro às 9 horas em ponto.
vou à academia de ginástica vez ou outra. Nunca devemos dizer chegamos no teatro ou vou na academia, tá? A preposição correta é a preposição a. Já o verbo esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto quando não pronominal, ou seja, eu não posso dizer esquecer-se. Então, o rapaz esqueceu seu boné no banco. Eu não poderia dizer o rapaz esqueceu do seu boné no banco. Por quê? Se eu colocar o se, esquecer-se, aí ele vira transitivo indireto, e aí ele é chamado de pronominal e ele precisa da preposição de. Eu me esqueci da roupa no varal, ele se esqueceu do seu caderno. Entenderam a diferença? Se não tiver o se for somente esquecer, sem preposição, ele esqueceu o seu boné. Se for o esquecer-se, aí eu tenho que usar a preposição de. O verbo gostar, ele exige a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosto de falar de você. O verbo lembrar é a mesma coisa do esquecer. Se for o lembrar somente, sem o se, é transitivo direto. A professora lembrou os pontos importantes. Eu não poderia ter dito a professora lembrou dos pontos importantes. Estaria errado. Por quê? Se eu colocar o se, lembrar-se, aí ele vai ser transitivo indireto. A professora lembrou-se dos pontos cardeais. Aí eu posso colocar a preposição de. O verbo obedecer é transitivo indireto e exige a preposição a. O cão não obedecia ao dono, mas muitas vezes vocês erram aqui e vocês colocam apenas o, tá? O cão não obedecia o dono, está errado. Responder é transitivo indireto e exige a preposição. Ela respondeu às perguntas do aluno. Muita gente erra, muita gente coloca ele respondeu o questionário, quando o correto é ele respondeu ao questionário. Alguns verbos têm diferentes sentidos conforme a regência, foi o que eu falei para vocês. O caso do verbo agradar. Se ele tiver o sentido de acariciar, fazer carinho, ele vai ser transitivo direto. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão localizar o verbo e escrever o significado que ele tem na frase para saber se tem ou não preposição. Tudo bem? Aspirar, mesma coisa. No sentido de inalar, transitivo direto. No sentido de desejar, de pretender, transitivo indireto. E aí, ele tem preposição. Ó, o verbo assistir também. O verbo assistir, se ele tiver o sentido de ajudar, de prestar assistência, ele é transitivo direto. Transitivo indireto, e a maioria de vocês erram, no sentido de ver, presenciar. Os críticos de arte assistiram aos filmes e não assistiram os filmes, tudo bem, pessoal? O verbo implicar, quando no sentido de ter como consequência, ele é transitivo direto. No sentido de chatear, ele é transitivo indireto, e ele exige a preposição com. A garota implicava com o irmão. Então, como vocês vão fazer esse daqui que admite mais de uma regência? Um complemento direto ou um indireto? Vocês vão escrever o significado em cima. Então, aqui vai a capacidade de vocês interpretarem o que está acontecendo na frase. A regência nominal, pessoal, acontece em casos com substantivos, adjetivos e advérbios, porque eles também podem não ter sentido completo, e aí precisa de um complemento. Como vocês vão saber qual preposição usar? Vocês vão localizar o nome e sempre consultar uma tabela ou um bom dicionário, tá? Regência nominal é treino, a verbal também é treino, mas vocês vão se acostumando e se habituando mais. Então, quem é acessível a. Quem é acostumado a ou com. Posso usar as duas preposições. Vocês vão ver qual fica melhor na frase. Quem tem admiração por. Quem é compatível com. Generoso, generoso com. Habituado a. Idêntico a. Impróprio, para. Intolerante, para, com ou a. Próximo a ou de. Responsável por. Alguns nomes admitem mais de uma preposição. Aí vocês vão ver qual fica mais adequada na frase, tá? Tem mais, professora? Tem. A lista é enorme. E como eu disse para vocês, nada como consultar um bom dicionário. Se vocês quiserem, também pode consultar um dicionário online. Agora vamos para as questões. Qual das frases apresenta a regência do verbo aspirar no sentido de inalar, no sentido de respirar? Vocês vão marcar qual que é a alternativa correta. Aqui vocês vão assinalar a alternativa em que a regência do verbo agradar está incorreta. Então, olha aqui, tem uma listinha. Vocês vão vir aqui, qual é a regência do verbo agradar? Ele tem dois significados. Vocês vão escrever o significado que tem na frase e ver se precisa ou não de preposição e ver qual que está correta e assinalar.
Com relação ao verbo assistir, vocês também já sabem, eles têm 2 significados. E aí vocês vão escrever o significado dele em cima e depois verificar se precisa ou não de preposição e marcar qual que é a alternativa correta. Aqui também vocês vão ver sobre a regência nominal, consulta a tabelinha ali em cima. Se for de outros nomes, procura no dicionário para ver qual é a regência que ele admite e assinalar as opções corretas, tanto na 4 quanto na 5. Qualquer dúvida é só procurar a professora de vocês e façam as atividades com calma e atenção. Uma ótima e abençoada semana a todos. Até a próxima aula.